vídeo de hoje eu chamei 3 convidados muito especiais, a Bárbara, o Guilherme e o Nicolas, para me ajudar a falar um pouquinho mais sobre a psicologia humanista para vocês. O humanismo surgiu no Renascimento entre o século XIV e XV e preocupava-se com o valor do homem e em tentar compreendê-lo em seu mundo. O movimento humanista surgiu na Grécia do século V com os sofistas e, primeiramente, com Protágoras de Abdera. A visão protagoriana do homem consistia em valorizar o ser humano e seu humano mundo. A psicologia humanista começou a se desenvolver na década de 50, mas só foi reconhecida a partir das décadas de 60 e 70. Ela tinha o intuito de exceder as duas correntes vigentes da psicologia, o behaviorismo e a psicanálise. Para a psicologia humanista, essas teorias eram limitadas, artificiais, improdutivas e desumanizadoras, reduziam os humanos a meros animais ou máquinas. A psicanálise dava ênfase ao inconsciente, às questões biológicas e aos eventos passados dos humanos, e só estudava as pessoas neuróticas e que tinham doenças. A psicologia humanista, diferente das demais, busca enfatizar o poder do homem, suas aspirações positivas, a experiência consciente, o livre-arbítrio e o potencial humano. Por isso, a psicologia humanista é considerada a terceira força em psicologia. Abraham Maslow foi considerado o pai espiritual da psicologia humanista. Ele foi o precursor dessa psicologia. Maslow era PhD em psicologia desde 1934. Maslow percebeu que as psicologias da época não eram suficientes para lidar com os problemas do homem. Ele foi influenciado pelo contato com os psicólogos europeus fugidos da Alemanha nazista e instalados nos Estados Unidos. Também foi profundamente afetado pelo nascimento do filho no início da Segunda Guerra Mundial e pelas leituras de filosofia, da psicologia de Gestalt e da psicanálise. Apesar de suas teorias terem sido evitadas e excluídas, em 1951 a 1969, Maslow desenvolveu e aprimorou sua teoria, divulgando-a em uma série de livros populares. Maslow acreditava que cada indivíduo busca a autorrealização e sua teoria é baseada no desenvolvimento pleno das habilidades e a realização do potencial de um indivíduo. Diferente do behaviorismo e da psicanálise, o humanismo não foca na patologia do paciente, mas sim na saúde do indivíduo. Os humanistas afirmam que as pessoas só podem ser compreendidas como indivíduos. Não se pode conhecer uma pessoa a partir de dados científicos da população ou a partir de estudos com animais. Abraham Maslow busca ver a pessoa como um todo, os pensamentos, o corpo, as emoções e o lado espiritual. Cada um dos aspectos possui a mesma importância e estão interrelacionados. Eles são a principal via pela qual o indivíduo encontra a si mesmo. Maslow diz que cada indivíduo tem uma tendência para se tornar autorrealizado e que existem necessidades humanas a serem satisfeitas, onde a cada conquista uma nova necessidade aparece, ou seja, a pessoa está em busca de uma constante autorrealização. A tese central de Carl Rogers dizia que o indivíduo possui possibilidades inimagináveis de compreender-se e de modificar os conceitos que tem de si mesmo, suas posturas e seu comportamento. Esse potencial pode ser liberado se a pessoa puder ser trazida para uma situação caracterizada por um clima favorável para o desenvolvimento psíquico. Ou seja, o psicólogo humanista serve como uma ferramenta para que a pessoa, através dos recursos próprios, possa vir a compreender-se e desenvolver-se. A psicologia humanista vê o processo psicoterapêutico como uma técnica de crescimento pessoal ou desenvolvimento potencial humano, e não como uma técnica de tratamento de doenças mentais. Ou seja, a psicologia começou a atingir não somente as pessoas doentes, mas também as que buscavam uma evolução pessoal, pois ela começou a ser vista como um processo de autoconhecimento, útil a qualquer pessoa. Existem 3 condições definidas por Rogers que servem como facilitadoras no relacionamento entre psicoterapeuta e paciente, para que o paciente consiga utilizar o seu núcleo positivo. São elas: a consideração positiva incondicional, a empatia e a congruência. Rogers, ele veio ao Brasil para realizar alguns workshops e disseminar a sua ideia. E durante a sua visita, ele fez uma entrevista para a revista Veja. E ele indicou que a sua abordagem centrada na pessoa seria a mais fácil para a convivência em democracia, ou seja,
ele daria mais autonomia ao ser para que o ser pudesse se autossatisfazer, dando voz aos seus clientes. E sim, uma coisa muito interessante dele é que ele costumava chamar os seus pacientes de clientes, porque ele acredita firmemente na ideia de que ele está ali somente como um prestador de serviço, como uma ferramenta para que o ser possa se autossatisfazer. Centrada na pessoa, ela teve um papel importante na história da psicologia, pois ele abre o campo psicoterapêutico aos psicólogos, que anteriormente ele era realizado somente por médicos, através de lobotomias e choques elétricos em tratamento para doentes mentais. No filme Nice, O Coração da Loucura, é possível observar um pouco dessas mudanças de ideais, que apesar da personagem principal ser uma psiquiatra, ela quer deixar esses antigos métodos para trás e partir mais para as ideias de Carl Rogers, que se caracterizam pela crença nas potencialidades do desenvolvimento e crescimento psicológico em condições de relação e de sensibilidade. Então, antes de nós falarmos sobre a psicologia humanista na contemporaneidade de suas práticas, é importante nós destacarmos alguns pontos. Historicamente falando, a psicologia humanista ela viveu seu apogeu entre as décadas de 60 e 70, auge dos movimentos contra-hegemônicos, principalmente ocorridos nos Estados Unidos. Além disso, segundo Mello, as propostas humanistas elas trazem no cerne de sua filosofia a ideia de um homem construtor de sua história, dentro de suas possibilidades e nunca determinado a priori. E finalmente é importante nós destacarmos que, metodologicamente falando, a psicologia humanista ela se utiliza de uma gama bastante significativa de instrumentos de pesquisa, tais como o método introspectivo, análise literária e técnicas científicas, tanto objetivas quanto subjetivas, segundo Davidoff. Agora vamos falar um pouquinho das práticas da psicologia humanista na atualidade. Atualmente, a psicologia humanista ela tem atuado em diversos espaços, tais como na psicologia escolar, jurídica, hospitalar e clínica, entre outros espaços. Ainda, segundo Boinain, é no campo das psicoterapias e técnicas de crescimento pessoal, mais do que em qualquer outro, que a psicologia humanista ela vem contribuindo de uma forma mais significativa, resultando em uma verdadeira revolução nos conceitos e formas de ajuda psicológica. E finalmente, para nós concluirmos o nosso raciocínio, a psicologia humanista na contemporaneidade, segundo Gomes, Holanda e Gauer, ela teve contribuição significativa principalmente no conceito de abertura à experiência, que seria, nas palavras dele, uma psicologia abrangente e integrada, capaz de diálogo entre diferentes teorias, sem contudo perder a noção de justiça ao objeto em estudo, nem a noção de rigor na abordagem do seu objeto.